Deus pela bênção de hoje, pelo tempo maravilhoso que temos aqui, aprendendo da Escritura. E vamos continuar então observando um tema em Lucas. O Evangelho do Reino é para os crentes. Lucas capítulo 8. Já estamos no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Hoje terminamos de ler Marcos. E agora estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 8. E você já sabe basicamente o que nós vamos estudar. É a parábola do semeador. Aí você diz, mas tão simples, né? Um texto tão simples. Mas vamos estudar a parábola do semeador. Começamos do versículo 1 e entramos nesta parábola no versículo 4. Nós já observamos três aspectos do Evangelho do Reino. Primeiro, é que Deus supre sustento para a pregação do Evangelho do Reino. Vimos isso quando observamos que as mulheres estavam sustentando financeiramente o serviço, a obra, o ministério do Senhor Jesus, né? Tanto de Jesus como dos apóstolos. Outra observação é que o Evangelho do Reino era para que alguns entendessem e outros não. Por isso Jesus falava em parábolas, histórias com uma verdade espiritual. E essas histórias que Jesus falava eram muito simples. Às vezes, nós, ávidos pela palavra e por conhecer Deus, queremos coisas complexas, né? Existem coisas complexas na Escritura. Se você procurar, tem um monte de coisa complexa que não tem nem resposta, né? A gente simplesmente, Deus revelou e cumpre a nós aceitar, porque somos criatura, né? Criação e não somos o Criador. Mas no que diz respeito à nossa vida prática, nossa vida com Deus, o Senhor Jesus explicou de uma maneira tão simples, tão clara. Mas essas verdades mais simples, muitas vezes são as mais difíceis de executarmos. Por que eu estou dizendo isso? Não despreze a simplicidade da Escritura. E então, alguns desprezaram, outros acolheram essa parábola do semeador. E quando nós lemos, é interessante que os apóstolos também não entenderam. Então, quando se diz que uma parábola é para uns e outros não quer dizer que todos vão entender a parábola. Até aqueles que são eleitos de Deus talvez não compreendam certas coisas da Escritura. Mas a diferença de uma pessoa que é filho de Deus e o que não é que o filho de Deus gosta de Bíblia. Ele gosta de Bíblia, ele gosta de aprender da Bíblia, ele gosta de ser desafiado pela Escritura, ele gosta de ler a sua Bíblia e perceber algo que em outro momento ele não tinha percebido. Então, onde tem estudo da Bíblia, leitura da Escritura, o servo de Deus está ali para poder crescer e aprender. Você já parou para pensar? É um medo que eu tive e tenho. Eu estar vivendo algo que está diferente do que a Escritura diz, e eu achar que estou bem e que estou correto, só que a Bíblia fala de outra forma. Isso pode trazer muitos prejuízos, achar que estamos certos quando estamos vivendo de modo errado. A investigação bíblica, a leitura, o estudo, vai me mostrar se eu estou caminhando como Deus quer ou não. O ensino errado da Escritura pode ser um fardo na vida de uma pessoa. Pode ser um fardo. Você pode passar a vida carregando aquele ensino errado. Já pensou? Isso é muito doloroso, é muito terrível, muito triste. Por isso temos que investigar a Escritura Sagrada. E hoje nós vamos estudar a última observação sobre o Evangelho do Reino. Os que compreendem o Evangelho do Reino produzem frutos. Se você entender o Evangelho do Reino de Deus, você tem que produzir frutos. Nós não estamos aqui para julgar quem produz ou quem não produz fruto. Esse não é o nosso objetivo. Nós estamos aqui para quê? Para nos avaliar, saber se nós estamos produzindo frutos. E então, a partir do versículo 9, os discípulos perguntaram assim, Lucas 8:9. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam.
Este é o sentido da parábola. E aí o Senhor Jesus começa a explicar. Este é o sentido da parábola. Verso 11. A semente é a palavra de Deus. Então você já sabe que na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Aquele que está semeando seríamos nós, ou qualquer pessoa que prega o evangelho do reino. O próprio Senhor Jesus Cristo é aquele que está semeando. E nós vamos observar 4 tipos de solo, 4 terrenos. Um terreno à beira do caminho, um terreno rochoso, um terreno espinhoso e um terreno fértil. Então, a ideia não é que a semente é a pessoa, mas a ideia é que a pessoa é um terreno. E cumpre a nós entender esta parábola. O primeiro terreno é o à beira do caminho. Olha o que diz no verso 12. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então Jesus está explicando que o semeador saiu a semear, caiu a semente à beira do caminho, veio um passarinho, comeu, levou a semente. Então a ideia é que esta semente foi a pregação, né? Aquele pregador falou do evangelho para alguém, mas o maligno roubou a palavra de Deus daquela pessoa. De alguma forma persuadiu para que aquela pessoa não quisesse saber do evangelho. Isso acontece muitas vezes quando alguém ouve o evangelho, mas já tem na sua mente a ideia, não, mas os crentes são complicados, não, mas os crentes são aqueles que querem o dinheiro dos outros, não, mas a religião verdadeira não é esta. E então esses ensinos falsos que são demoníacos acabam roubando a verdadeira mensagem do evangelho daquelas pessoas. E nós devemos começar a entender que Jesus aqui, ele apresenta meio que um método para se levar o evangelho aos perdidos. E aquele que está pregando deve entender que nem todos vão crer. Se você fizer uma matemática, é claro que aqui não está matematicamente bem distribuído, mas só 1/4 vai crer, não é verdade? 25%. Jesus não está falando exatamente isso, óbvio, mas são 4 terrenos, então só um desses 4 é que realmente reflete aqueles que creem no evangelho, são convertidos pelo poder de Deus. Os outros 3/4 não. Não estou dizendo que vai ser fracionado igualzinho, né? E 25% são os que creem, mas só para você ter uma ideia que a maioria são os que não vão crer no Senhor Jesus. Esses aqui são os que descartam a palavra de cara, não querem saber do evangelho. Às vezes é o mau testemunho de um crente. A gente sabe o que acontece, a pessoa vai lembrar, você falando do evangelho, pois é, teve um crente que pregou o evangelho para mim, hoje ele está assim. Aí tem essas coisas, né, que são coisas do maligno mesmo, ensinos de demônios que estão na cabeça das pessoas. E elas acabam seguindo tais ensinos. Paulo, ele foi um semeador, né, que viu a palavra de Deus cair ali à beira do caminho. Lá em Atos, capítulo 24, verso 24, olha o que é que Paulo, ele semeou, só que essa semente foi à beira do caminho, lá em Atos 24, 24. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Félix era o governador romano da Judeia. E ele mandou chamar Paulo, olha aí, então Paulo foi lá pregar o evangelho. Verso 25, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Ou seja, ele disse, não quero isso não, é muito complexo, são verdades muito difíceis, e não é para mim não, vai embora, se eu precisar de novo de você, Paulo, aí eu lhe chamo. Félix provavelmente queria matar a sua curiosidade de ouvir Paulo. Paulo se tornou um grande pregador, se tornou uma pessoa muito conhecida no meio greco-romano da antiguidade. Ele era um missionário que tinha chegado a obter uma certa fama, e todo mundo queria ouvir Paulo falar. Então era como se fosse uma curiosidade. Vamos chamar Paulo para pregar para a gente. E ele pregou e aproveitou a oportunidade. Abrindo aqui um parêntese, olha o que é que Paulo pregou, o evangelho que Paulo pregou.
A justiça se refere à justificação pela fé somente, certamente, a justiça de Deus, salvar uns e outros serem condenados pelos seus pecados. Falou do domínio próprio e do juízo vindouro. Normalmente, quando se falava do Evangelho, Jesus pregava o Evangelho do reino, ou seja, o reino já tinha chegado com Cristo, mas ainda não completamente. Na segunda vinda de Jesus é que o reino de Deus irá se estabelecer plenamente. Então, quando se fala do Evangelho, você também está falando do reino vindouro, da segunda vinda de Cristo. Isso é muito interessante. Não é só falar o Evangelho para a libertação da condenação do inferno, também, mas é porque o Evangelho é do reino. O Evangelho não acaba, ou melhor, as promessas de redenção, elas não acabam aqui. Elas não acabam somente no estado intermediário. O que é isso? É quando a sua alma está com Deus hoje. Você morreu hoje, crente em Jesus, seu espírito estará com Deus. O Evangelho não acabou aí. Falta a sua ressurreição, falta a restauração da criação. Então, as promessas de redenção, elas se consumam quando Jesus volta e estabelece o novo céu e a nova terra. E Deus mesmo estará habitando nesse novo mundo. Por isso, Paulo fala do juízo vindouro, porque depois desse juízo vindouro vem a completude do reino de Deus. Mas Félix não quis ouvir mais Paulo. É um exemplo da semente que caiu à beira do caminho, mas Paulo pregou. Então temos que ter esse entendimento. Vamos pregar para muitas pessoas que vão só querer tirar curiosidade. E entenda, não é a sua capacidade de persuadir, nem é a sua estratégia que vai levar a pessoa a crer. É o poder de Deus, é a palavra do Senhor. Aí vem o segundo terreno. Esse segundo terreno é o terreno rochoso. Mas antes de falar do terreno rochoso, vamos comparar terrenos com corações. O terreno à beira do caminho seria aquele coração que não responde à pregação. Ele corta logo, ele não quer saber por várias razões. O maligno roubou, a semente, a palavra, e a pessoa nem chegou a cogitar na verdade de Deus. E óbvio, tudo debaixo da soberania do Senhor. Aí vem o segundo terreno, o segundo solo, é o terreno rochoso. São os corações impulsivos. Lucas 8,13. Aqui caiu sobre a pedra, semente que caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação, se desviam, Então isso é muito importante. O terreno rochoso não permite que a semente produza uma raiz profunda. Essa pessoa cresce, como a plantinha cresce rápido, sol e tudo, tem uma certa umidade, mas quando ela precisa ir atrás de água, ela bate no terreno rochoso. Essa pessoa é o terreno rochoso. Ela impede, em um certo sentido, a palavra de continuar a produzir o seu efeito. E nesse sentido, ela não vinga e a plantinha morre. Veja que ela recebe com alegria. Me lembro que foi feito um apelo aqui na igreja e 4 pessoas levantaram a mão. E eu, pessoalmente, fiquei com os 4 após o culto e marcamos para ter aconselhamentos. Pois é, nenhum dos 4 ficaram. Muitas vezes isso aconteceu na época de John Wesley, que ele instituiu certos sinais para a conversão. Um desses sinais era: vem à frente, você que quer crer no Senhor Jesus Cristo. Levante a mão, você que quer aceitar a Jesus. Billy Graham fez isso muito nos Estados Unidos, em estádios, e centenas de pessoas levantavam a mão. O problema é que depois você ia observar, um ano depois, qual destes está seguindo a Jesus Cristo? Qual destes verdadeiramente se converteu? E eram poucos, não eram aqueles milhares de pessoas, entende? Entrou um certo emocionalismo, sentimentalismo na hora da pregação do Evangelho e do desafiar alguém a crer em Cristo. Isso é moderno, isso é da nossa modernidade, onde as emoções entraram. As emoções hoje são mais importantes
do que as verdades. As pessoas não procuram a igreja que prega a verdade. As pessoas procuram a igreja onde elas se sentem emocionalmente bem. Percebe a diferença? Antigamente não era assim. Quando eu digo antigamente, é na antiguidade, né? Não era assim. Com a modernidade, várias filosofias, estilo de vida que mudou, eu quero uma igreja onde eu me sinta confortável, que ninguém mexa comigo, e eu não mexo com ninguém, e todo mundo vive bem. Não é assim. Não é que a gente vai ficar aperreando você também, é óbvio, né? Perturbando a sua vida, não é isso. Mas é que o Evangelho, ele tem que ir contra os nossos pecados. E nós temos que aprender a viver em santidade com Deus. E nesse caso, esta plantinha aqui, quando estava crescendo, vieram as dificuldades e impediram que ela vingasse. Na hora da provação, o que é que acontece? Se desviam. Lá em Mateus capítulo 13, verso 20, que é o texto da parábola do semeador no Evangelho de Mateus, nós lemos assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Logo. Esse logo não aparece aqui em Lucas, mas aparece em Marcos, capítulo 4, verso 16. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Ficam logo felizes, gostam do Evangelho, se empolgam, motivados, emotivos, né? Animados. Mas quando vem a provação, logo se desviam. Isso não quer dizer que uma pessoa que se converte ela tem que ser triste. Não é isso. Isso não quer dizer que nós somos pessoas frias e insensíveis, que não nos emocionamos. Não é isso. Nós podemos ter emoção na nossa conversão. E amém, graças a Deus por isso. Mas devemos continuar nos emocionando com o Evangelho de Cristo todos os dias da nossa vida. Num cântico simples, que já ouvimos muitas vezes, ele deve nos emocionar, ele deve nos mover. A leitura da palavra, o servir ao Senhor, o ver uma alma se converter, deve nos causar emoção, sim. Mas existem aqueles que recebem essa palavra por emoção, rápido, imediatamente, e vibram e gostam e querem, tão efusivas ali. Só que todo crente é provado na sua fé. Todo crente. Né? Abraão, né, foi provado na sua fé. Gênesis 22. Tendo que levar seu filho Isaque para ser sacrificado. Deus algum dia pediu sacrifício humano? Nunca. Porque Deus nunca quis isso. Não é do feitio do Senhor, não é a vontade de Deus. Mas nesse dia, Deus pediu a Abraão sacrifício humano. E eu fico pensando como se eu estivesse na mente de Abraão. Senhor, que pedido doido é esse? Que pedido maluco é esse? Sacrificar o meu filho, um sacrifício humano. E além de ser um sacrifício humano, é o filho da promessa. Eu só tenho ele. É totalmente sem lógica. Seremos provados em situações que não têm lógica. Muitas vezes nas nossas vidas, nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. E só persevera quem realmente creu. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim, Tiago 1,12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, Tiago está dizendo que seremos provados, e quem suporta com perseverança a provação, esse é aprovado. Este é o crente, porque ele vai receber a coroa da vida. A coroa da vida, só os crentes que recebem a coroa da vida eterna. Ainda em Tiago, capítulo 1, verso 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Se você é provado, testado pelo Senhor, é para realmente fortalecer a sua fé. E se você persevera, é porque você é crente no Senhor Jesus. Você não persevera para ser crente, você persevera porque é crente em Cristo.
E é por isso que às vezes a igreja faz assim, ela aumenta e diminui. Ela aumenta e diminui. Porque chegam aqueles animados com o evangelho, que igreja maravilhosa, que coisa boa, casais, jovens, crianças, olha, maravilha. Aí o tempo vai passando, vem as provações, e alguns vão saindo, e aí vão ficando. Não estou dizendo que os que estão saindo, saíram porque não são crentes, mas o fato é que a igreja encolhe, e aí depois aumenta, encolhe, e aí é o crescimento. Perceba algo muito interessante aqui, é a ideia da perseverança, né? A igreja, as igrejas são sustentadas, não estou falando só financeiramente não, mas estou falando em todos os aspectos, em oração e em serviço, pelos irmãos que perseveram, que entendem, esta é a obra de Cristo, e eu estou envolvido nesta obra, é como se esta obra fosse minha mesmo. Quando vem a provação, persevera, é a obra de Cristo. Quando é emotivo, sua conversão foi guiada por emoção, o que não chega a ser uma conversão, logo vai embora, se espanta e foge. Esse é o terreno rochoso, eles não passam por provação. Essa pessoa que é o terreno rochoso, ela não persevera, logo se desanima. Os crentes no Senhor Jesus, eles têm essa característica, perseverança. Não estamos aqui por emoção, estamos aqui porque fomos chamados de modo sobrenatural pelo Senhor, chamados com uma missão. Isso deve estar muito claro na nossa mente. Eu fui chamado por Jesus com uma missão. Qual é a minha missão? A Bíblia revela de modo geral. Tenho que glorificar a Deus, tenho que pregar o Evangelho, tenho que adorar, não só congregacionalmente, como individualmente, na minha família. Mais especificamente, qual é a minha missão? Aí o Senhor vai mover o seu coração, para que você use dons e talentos que Deus tem lhe dado, para você realizar esta missão. Mas nós fomos chamados por Jesus, não somente para ficar aqui sem fazer nada, mas para servir na obra de Deus, que é maior do que estas paredes, para servir na obra de Deus de modo a glorificá-lo. 1 João 2,19 diz: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Muito claro esse versículo. Tem os de Deus, salvos pelo Senhor Jesus, e os que não são. Queremos que todos sejam, mas infelizmente é a própria situação que vai mostrar quem é servo do Senhor e quem não é. Essas provações e tentações, e na verdade essas provações, é Deus que administra, é Deus que permite, é Deus que dirige, para nós estarmos sendo aperfeiçoados segundo a vontade de Deus. Às vezes nós não enxergamos os problemas como bênçãos, mas Tiago diz, olha, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Por quê? Porque eu estou sendo moldado, aperfeiçoado. E um detalhe aqui, preparado e abençoado e santo é aquele que suporta com perseverança a provação, e este é aprovado. Esse é o que eu tenho que procurar para aprender, esse irmão, porque ele é abençoado. Suportou a provação e foi aprovado. Às vezes a gente tem aquela ideia, o fulano caiu num pecado e está aqui de volta, então ele é mais habilitado a instruir porque ele caiu. É o contrário, é mais habilitado a nos instruir quem não caiu no pecado. Não é verdade? Porque este permaneceu santo. E esse deve ser o nosso valor. Não quer dizer que outro irmão não possa contribuir em outra área, claro que pode, mas é porque fica na nossa imagem aquela ideia, fulano passou por esse problema, ele pecou, viveu a vida assim, mas voltou, ele tem habilidade, porque ele entende, ele pode explicar melhor. Não sei não. Eu penso que pela Escritura, o aprovado por Deus e o apto para instruir é o que não caiu.
Entende? Em João capítulo 10, verso 27, lemos ainda: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus fala, palavra de Deus. As ovelhas de Jesus ouvem, compreendem e seguem a voz de Jesus. Verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então veja, quem ouve a voz de Jesus, a palavra de Deus, a vontade do Senhor, é ovelha de Jesus e segue a Jesus. Ou seja, persevera, tem a vida eterna. Ser crente envolve uma ação sobrenatural de Deus. Ninguém é obrigado a ser crente. Ninguém deve ser constrangido a servir a Deus. Se estamos aqui, é porque o Senhor nos chamou, nos conquistou em amor, nos laçou com amor irresistível, e por conta de tão grande amor, eu vou servi-lo em obediência e fidelidade, não por obrigação, não porque fui pressionado, mas para a honra e glória do Senhor. E aí temos o terreno espinhoso. Olha o versículo 14, Lucas 8, 14. Terreno espinhoso são os corações preocupados. Corações preocupados com esta vida. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer, ou seja, não produz frutos. Na verdade, nenhum desses três terrenos produz frutos, nem à beira do caminho, nem no terreno rochoso, nem entre os espinhos. O terreno rochoso são aqueles que não criam raiz e sustentação em si mesmo. Já aqueles que estão no terreno espinhoso ouvem a palavra, mas rejeitam rápido. O terreno rochoso aceita rápido, mas morre. O terreno espinhoso rejeita rápido. Por quê? Por conta das preocupações e cuidados deste mundo. Nós temos um exemplo de uma semente que caiu em terreno espinhoso. É o caso de Herodes Antipas. Veja Marcos 6,20, diz assim: porque Herodes temia a João, que é João o Batista, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Então Herodes estava com João preso, mas de vez em quando ele chamava João para ouvir do Evangelho. Interessante, né? E ficava perplexo, mas ouvia de boa mente, queria compreender aquela verdade do Evangelho, mas ao mesmo tempo as preocupações da vida não permitiam. Ele era um governador romano, ele vivia em imoralidades e paganismo, então ele não queria deixar aquelas coisas do mundo por causa de Cristo, mas ele gostava de ouvir do Evangelho ali de João. E aqui nesse versículo 14, Lucas 8,14, nós temos algumas categorias destas preocupações, dos cuidados do mundo. A primeira delas, a gente vai chamar de perigo, os perigos, né? É a preocupação da vida, os cuidados ou a preocupação da vida. O segundo perigo são as riquezas. E o terceiro perigo são os deleites ou prazeres. Olha então o primeiro perigo, o primeiro cuidado aqui, o primeiro espinho que sufoca muitas pessoas para não receber o Evangelho. Lá em Lucas, capítulo 12, verso 4, nós lemos um pouco sobre os nossos temores, preocupações e cuidados com a vida. Lucas 12, verso 4, diz assim: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Às vezes ficamos tão preocupados com os cuidados dessa vida, até com a nossa própria segurança. Não estou dizendo que a gente deve deixar de se preocupar com isso, mas estou dizendo que ficamos tão preocupados, às vezes até doentes, sem querer sair de casa para o trabalho e o serviço na igreja, que nós esquecemos que Deus é quem mata o corpo e a alma. A alma morre,
A morte da alma é o inferno, é ficar ali eternamente em sofrimento até a ressurreição. Os cuidados da vida, a preocupação com a nossa própria vida. Temos que cuidar da nossa saúde, é certo, mas não ao ponto de deixarmos de buscar ao Senhor. Temos que cuidar da nossa segurança, é certo, mas não ao ponto de deixarmos de congregar e buscar o Senhor Jesus Cristo. Alguns buscam a Jesus pela internet, né? Está lá, assiste o culto, não vem para a igreja porque está muito perigoso, vou ficar em casa. Não pode ser assim. Temos que congregar e estar juntos. Os cuidados e preocupações da vida que Jesus nos ensina se refere àquele pecado de não crer que Deus é soberano sobre tudo. E tem que haver um equilíbrio. Eu tenho que cuidar de mim, cuidar da minha família, ter os cuidados necessários. Mas, irmãos, o equilíbrio, Deus é soberano. Se Deus quiser que aconteça algo, vai acontecer. Acabou-se. Eu sendo a pessoa mais precavida do mundo, ou não, vai acontecer. E é o que nós lemos na continuidade do versículo, ou melhor, do capítulo, Lucas capítulo 12, versículo 6. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Deus sabe até dos passarinhos que são vendidos, Deus sabe onde eles estão, quanto valem, Deus está no controle de detalhes. Versículo 7, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Valemos mais do que esses passarinhos, que Deus sabe o valor deles. Deus sabe os fios de cabelo da nossa cabeça. O dia que nós vamos morrer, está ali. Se Deus nos revelasse, nós entraríamos em pânico, não é verdade? Somos tão limitados que nós íamos querer aproveitar cada dia o máximo possível, porque eu vou morrer em 2018, então eu tenho que aproveitar logo, porque o ser humano é muito limitado, é muito frágil, é muito fraco, somos assim. Então Deus não revela o dia da nossa morte, não precisa a gente saber, mas temos a certeza de que Deus sabe, porque Ele determinou qual será esse dia. E isso deve nos trazer conforto, tranquilidade e segurança, porque o nosso Deus, o único Deus, está sob o controle de tudo, todas as coisas. Alguns deixam o Evangelho de lado por não confiar nestas verdades. Os cuidados da vida, as preocupações. Eu tenho que trabalhar domingo a domingo porque senão vai faltar o pão. Não tenho tempo para esse negócio de igreja. Tem tantas ocupações e cuidados na vida que não vai sobrar espaço para isso. Verso 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Aquele que confessa Jesus, ele crê nessas verdades. E é o que Jesus está dizendo na parábola do semeador. A semente que cai entre os espinhos e ela logo rejeita a palavra, aquela pessoa que rejeitou a palavra é porque ela está mais preocupada com este mundo do que com o mundo por vir. Ela não é um cidadão celestial. Ela está mais preocupada com os cuidados dessa existência do que com a obra de Cristo, a missão que Deus nos deixou. E é o que está sendo dito aqui, a mesma verdade. Se você crê que Deus é soberano, é porque você vai me confessar diante dos homens. Se você não me confessa diante dos homens, você também não me confessa diante de Deus. Você não creu, você não é salvo, é um religioso que se preocupa mais com este mundo. Mais uma vez, tem que ter um equilíbrio aqui. Né? É claro que todos temos que trabalhar, temos que ir ao médico, temos que cuidar da saúde, não estou dizendo que não temos. Mas estou dizendo que esquecemos que Deus é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. E isso deve nos fazer ficar tranquilos, principalmente nós que vivemos numa cidade extremamente violenta. Verso 10. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Outro dia a gente comenta esse versículo. Verso 11. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar.
porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Interessante que a pessoa devia dizer, bem, eu vou me preocupar com a minha vida, não é verdade? Eu estou diante de uma autoridade romana, como cristão, eu vou ser morto. Mas a orientação de Jesus é, não se preocupe com o que você vai falar. Não fique preocupado se você vai ter condição ou não de expor o Evangelho do Reino tão bem. O Espírito Santo vai orientar. Nos preocupamos muito com esta vida, nos preocupamos com as coisas deste mundo e esquecemos que Deus é quem mata o corpo e a alma. Crente no Senhor Jesus vive debaixo da soberania de Deus. Sofre com as perdas, é óbvio. Se preocupa porque é pecador, é claro. Mas confia num Deus soberano e entrega ao Senhor as dificuldades. Quando isso é feito ao longo de uma vida, isso evita muitas doenças, muitos pecados, muitos traumas. Mas, quando se esquece dessa verdade e se busca somente a ciência, aí você vai avolumar mais problema para você mesmo. O segundo perigo, as riquezas. Os cuidados do mundo é um perigo, um dos espinhos do terreno espinhoso. Um outro espinho, um outro perigo, as riquezas. E Lucas tem 3 textos sobre ricos no Evangelho de Lucas. Um deles é o do jovem rico. E este jovem rico, lá em Lucas capítulo 18, verso 18, ele queria ser aprovado por Jesus. A pergunta dele foi, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 18. E então Jesus responde, por que me chamas bom? Verso 19. Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Você sabe por que Jesus perguntou isso para o jovem rico? Para saber, para instigá-lo, para que ele reconhecesse que Jesus era Deus. Por que me chamas bom? Só tem o que é bom, e é Deus. Era para o jovem rico dizer, e eu creio que o Senhor é Deus. Mas ele não disse. Olha o verso 20. Aí Jesus pergunta, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Por que Jesus perguntou se ele sabia os mandamentos? Jesus sabia que os judeus criam que se você guarda a lei, estou salvo. Salvação por obras. Os judaizantes nessa época criam nisso. E então Jesus pergunta, sabe os mandamentos? Replicou-lhe ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, sei os mandamentos e os cumpro. É o discurso de um judeu. O judeu diria isso no primeiro século. Estou salvo, tenho obras, estou quites. Ele queria que Jesus dissesse, muito bem, parabéns, você já está salvo. Mas Jesus disse, ouvindo Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Então Jesus aqui, será que ele estava pregando a ideia de vivermos na pobreza, né? Jesus aqui ele está dizendo, não, todos nós, ser rico é pecado, todo cristão agora tem que vender tudo o que tem e viver sem nada. É isso? Certamente não. Jesus quis testar aquele jovem naquilo que ele tinha de mais caro e precioso, as suas riquezas. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. A riqueza, no caso deste jovem rico, fazia com que ele se achasse muito justo. A riqueza e o poder faz com que nós pensemos que sabemos tudo, que temos poder, que temos todo o entendimento. Não é verdade? E não é verdade. Né? Então, às vezes, vejo homens, pessoas formados, com doutorado, filosofia ou tantas outras coisas mais, quererem destruir a Escritura, achando que porque fizeram um doutorado, sabem até mais do que os pastores. É até provável que saiba mesmo, né? Fez um doutorado de filosofia, sabe mais filosofia do que um pastor que pouco estuda filosofia. Mas ele não vai saber
compreender, não intelectualmente, mas espiritualmente, as verdades da Escritura, porque elas se discernem espiritualmente. Só que esse ensino de demônios entra nas igrejas. E acaba que as pessoas desprezam o simples ensino da Escritura e a simples leitura da Bíblia, que é simples, mas é extremamente profunda. E vão procurar teorias mais complexas para resolver os problemas da sua vida. E está tão simples na Bíblia. É só você ler, orar e seguir. Não, mas eu tenho que ir num especialista X, porque ele vai resolver tudo o que eu preciso. Tomar até um remédio que vai me ajudar. Não estou dizendo que é pecado você ir no especialista e ele prescrever um remédio e isso lhe ajudar. Não. Só que estamos vivendo numa época que isso está se tornando normativo. Fazer regime, quer emagrecer. Opa, tomar um remédio para emagrecer. Né? Eu não tenho força de vontade de ter uma planilhazinha, comer regradozinho, fazer um exercício. Não, vou tomar um remédio. Entende? Ah, eu quero estudar mais, eu quero passar no concurso. Tem um remédio para passar no concurso, sabia? Né? Ativa, né? O seu metabolismo, sei lá, a sua memória, e você consegue captar mais. É caríssimo, mas já se vende por aí. Tudo é assim, porque é mais fácil e rápido. Às vezes é necessário. Às vezes é necessário prescrição médica, mas não deve ser a norma. A norma é buscar a sabedoria do Senhor. O jovem rico confiava na sua riqueza e ele não tinha a vida eterna. É pecado ser rico? Não. É pecado confiar na sua riqueza. O rico insensato, Lucas 12, verso 13. Lucas 12, verso 13 diz: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus está pregando o evangelho. Aí chega um homem e diz: Jesus, o meu irmão não quer repartir a herança, meu pai morreu e não quer repartir a herança, vem aqui repartir a minha herança. Quem diz que Jesus veio repartir a herança de ninguém? Jesus veio pregar o evangelho. Olha o que Jesus diz. Mas Jesus lhes respondeu: homem, quem me constitui juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Jesus está pregando o evangelho. Aí vem um homem e diz: vem aqui repartir a minha herança porque o meu irmão não quer repartir. Jesus, rapaz, vim pregar o evangelho. Eu vim falar de salvação. Eu vim falar da libertação do pecado. Eu não vim falar de dinheiro, de repartir herança. Esse problema é seu. É o que Jesus está dizendo aqui. É isso que Jesus está dizendo. Aí a mensagem de Jesus para aquele avarento. Avarento por quê? Procurou Jesus para repartir herança. Procure Jesus para saber do reino de Deus. Não para saber a questão financeira. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Pois não tenho onde reclinar, onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Estamos observando o terreno espinhoso, os cuidados deste mundo e as riquezas. Homem riquíssimo. Isso aqui é uma parábola que Jesus contou também, mas este homem não procurou Jesus para saber da salvação. Procurou Jesus para dividir uma herança. Olha, não seja avarento. Não busque Deus somente para resolver suas questões financeiras, porque isso não é o mais importante. Fora a história do rico e do Lázaro, né? Essa história às vezes é mal compreendida, porque o rico vai para o inferno e o Lázaro vai para o céu. Está lá em Lucas 16, 19. Só que na verdade não quer dizer que todo rico vai para o inferno e todo pobre vai para o céu. O detalhe está no verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Todos os dias se regalava esplendidamente. Ou seja, ele só se preocupava com as coisas desta vida.
E veja que aqui, regalar esplendidamente, não está falando se ele se drogava, não está falando se esse rico se prostituía, está falando que ele vivia para as suas riquezas. Né? E às vezes podemos fazer isso, viver em busca das riquezas, ou nas riquezas, ou por causa delas, e esquecermos a nossa missão. Acontece isso, semente pregada em um terreno espinhoso, mas a pessoa só se preocupa com a sua riqueza e esquece de Cristo. Terceiro perigo, os deleites da vida. Os prazeres, tem prazeres nocivos e prazeres que não são nocivos, mas que se você exceder, se torna. Prazeres nocivos, bebida, drogas, vícios, e aí vai, né? Prazeres não nocivos, mas que podem se tornar esportes, jogos, o lazer, a diversão, coisas boas, mas que nós transformamos em pecado. E temos que ter cuidado. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 16, diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência, palavra que quer dizer desejo, desejo da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Aí o verso 15, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E irmãos, vivemos numa época muito sutil, pluralismo de ideias. A igreja a gente vem quando quer, quando dá vontade, não é verdade? A igreja, na verdade, é um local para eu sentir paz e tranquilidade. Quem pensa assim, não enxerga a igreja, a obra de Deus, como uma missão. Leia com atenção as epístolas do apóstolo e até os evangelhos. A obra de Deus é mais comparada com uma batalha, com uma guerra. Alguns estão lutando, outros estão deitados numa rede, achando que estão num spa, não é verdade? Mas a figura para a igreja é uma guerra, guerra contra o pecado, guerra para poder levar o evangelho ao perdido. E quem está em guerra tem que estar pronto e preparado. Às vezes, amamos as coisas do mundo, nos dedicamos tanto a objetivos seculares, necessariamente não são pecado, mas para obter tais objetivos, eu sacrifico o quê? A adoração a Deus, a leitura da Bíblia, me torno um especialista em uma área e mal sei da palavra do Deus que enviou Jesus para morrer numa cruz pelos meus pecados. Talvez eu saiba discorrer na minha profissão sobre um tema complicadíssimo, mas eu não consigo falar o evangelho para ninguém. Isso existe muito. Essa disparidade. Tão preparados que somos em umas áreas, mas na pregação, no discipulado, estamos tão aquém do que o Senhor espera. O terreno espinhoso, ele nos mostra que estes cuidados, os cuidados do mundo, as riquezas, os prazeres, sufocam a palavra e logo essa pessoa deixa o evangelho. E o último terreno fértil, corações que respondem ao evangelho. Lucas 8,15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Então você um dia ouviu o evangelho como eu também, e aí você reteve e até hoje vive sobre esta palavra. Sinal de conversão. Conversão não é por emoção. Conversão nem é levantar a mão, nem é vir aqui à frente. Conversão é mudança de vida. Como é que eu vejo a mudança de vida? No decorrer da vida daquela pessoa. Não é verdade? Ela se adequar à congregação, ela crescer junto com os outros, ela viver em comunidade, em família, dentro da igreja de Deus, como corpo. Sinal de conversão, entendendo que eu sou pecador, que os outros também são, e que juntos vamos aprendendo uns com os outros, obviamente, e com a palavra que rege a nossa conduta, os nossos pensamentos e a nossa forma de viver. E estes que retêm a palavra, frutificam. Frutificam com o quê? Perseverança. Crente só se aposenta na morte. Lembre-se disso.
nunca para de trabalhar na obra do Senhor. Ele sempre está arrumando um serviço. Ele sempre está procurando servir a Deus. Quer seja num discipulado, num momento de oração, numa distribuição de folheto. Quarta-feira a irmã Karen falou de vários recursos para você pregar o Evangelho no seu trabalho, por meio da internet ou sem internet. E ela deu aqui uma exposição muito interessante que você pode usar também, todas aquelas dicas que ela deu. Crente produz fruto. E não só produz uma época da vida, é com perseverança. Estamos e observamos o Evangelho do Reino. Ele é para os que creem. Você sabe por que Jesus contou essa parábola do semeador? Sabe qual é o propósito desta parábola? É para que o ouvinte pensasse: qual terreno sou eu? À beira do caminho? O terreno rochoso, não teve raiz, logo morreu. A semente morreu. Sou o terreno dos espinhos, sufocado por riquezas, cuidados, que não crê num Deus soberano e que só quer saber de estabilidade aqui nesse mundo. Estou dizendo que estabilidade é pecado. Estou dizendo que só quer saber de estabilidade e esquece a obra de Deus. Ou sou a terra fértil, que produz fruto com perseverança. Em Gálatas capítulo 5, estudamos sobre o fruto do Espírito. Fruto não é só trabalho nos departamentos da igreja. Isso pode ser fruto também, mas é muito mais do que isso. É amor, alegria, paz, né? Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra este fruto do Espírito, todo crente que vive neste fruto do Espírito, ele está testemunhando de uma vida transformada. Então, nós que fomos salvos pela graça de Deus, alguns há anos, décadas, outros há meses, todos nós temos que produzir frutos. Isso é uma marca de um crente genuíno. Destes 4 terrenos, qual que você está? E se você é a terra fértil, onde estão os frutos? Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que de modo tão claro nos instrui e nos orienta no Teu caminho. Agora, Senhor Deus, dai-nos força para viver pela Tua palavra e para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, é o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.